Assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aqui. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Efésios é uma carta em que o apóstolo Paulo trata especialmente sobre a obra de Deus na nossa salvação. Ele parte, no começo dessa carta, de um louvor a Deus, porque a obra da salvação é uma obra que foi combinada desde antes da criação do mundo, antes de nós existirmos e sermos criados. Deus combinou. Como que Deus podia combinar? Deus é um só. Não existem outros seres. Deus é único. Só que no começo de Efésios a gente vê que existe a Trindade agindo na nossa salvação. Antes da nossa criação, Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo já fizeram um acordo, um pacto na eternidade pela salvação do seu povo. Antes mesmo de nós sermos criados, existe um acordo na pessoa de Deus com Ele mesmo para a salvação do povo de Deus. E ao longo da carta de Efésios, então, o apóstolo Paulo ensina sobre a salvação e sobre a vida em Cristo, partindo de algumas premissas, de alguns fundamentos. Todos somos pecadores. E por sermos pecadores, todos nós, sem exceção, incluindo o apóstolo Paulo, todos nós já fomos mortos nos nossos delitos e pecados. Não existia esperança nenhuma para nenhum de nós naquilo que nós pudéssemos fazer. Então, precisou ter uma intervenção de Deus na nossa vida. Esse pacto da salvação, que está lá no começo de Efésios, ele se consumou, ele se concretizou quando o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é Deus criador de todas as coisas, não existem três deuses, é um Deus que subsiste em três pessoas, e a segunda pessoa é o Filho. O Filho, então, se despiu da sua glória, ele deixou para trás todas as prerrogativas que pertenciam a ele pelo fato dele ser Deus, e ele se fez homem. Então ele nasceu da Virgem Maria, viveu nesse mundo um homem de verdade, uma pessoa real, não é um espírito materializado, não é uma aparição. Deus habitou no mundo e andou no meio da humanidade para fazer conhecida a verdade de Deus, a sua vontade, a sua palavra. Então, o ato mais importante que poderia acontecer nas nossas vidas, da parte de Deus, não é algo que a gente espera que aconteça. É uma coisa que já aconteceu. É a manifestação de Cristo. É a vinda de Jesus ao mundo. Só que ele não veio só para ser um bom exemplo. Não veio só para ensinar. Isso não é suficiente para nos salvar. Para nos salvar, tinha um problema central que nós não podíamos resolver. Qual é o problema? O problema do pecado. O problema do meu pecado não é um problema meu com o diabo. Não é um problema meu com o mundo. O problema do pecado é um problema meu com Deus. Pelo fato de nós sermos pecadores,
Então, e Deus é santo e Deus é justo, não existe a possibilidade de redenção, de salvação, sem que haja justiça pelos nossos pecados. E justiça, nesse caso, não é a nosso favor, é contra nós. Porque nós é que somos os criminosos da história. Eu sou o pecador. Cada vez que eu blasfemei, cada vez que eu ignorei a verdade de Deus, cada vez que eu desonrei pai e mãe, cada vez que eu cobicei coisas dos outros, cada vez que eu cedi aos impulsos da carne, de maneiras que a Bíblia proíbe, eu pequei. E eu devo responder por isso diante de Deus. Só que Deus é santo, a lei dele é muito severa e é inflexível. Então, se eu for responder à lei de Deus, aqui nós temos o exemplo do Francisco, que foi criminoso, Deus o salvou. O crime no mundo é resolvido em tempo de punição na cadeia. O crime, o pecado diante de Deus é resolvido com a morte, o inferno. Então, como é que eu vou resolver o problema do meu pecado? A única forma possível é ser condenado ao inferno. Ou alguém melhor do que eu pagar por esse crime no meu lugar. Então, Jesus Cristo, o Santo de Deus, que jamais cometeu pecado, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso ele foi crucificado. Ele tomou sobre si o meu pecado. Quando ele foi para a cruz, ele não estava sendo punido apenas pelos homens. Isso seria pequeno. Ele estava sendo punido pelo próprio Deus. O meu pecado estava sobre ele na cruz. Cada um deles. Sendo punido no Filho de Deus. Ele jamais cometeu nenhum pecado, mas os meus pecados foram colocados sobre ele naquela cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele carregou os meus pecados, mas ele não só carregou os meus pecados. Quando ele veio ao mundo, ele veio para resolver o problema do pecado. Então é uma transferência de cargas. Meu pecado foi sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz, mas a graça dele veio sobre nós. Então nós fomos salvos pela graça. Não fizemos nada para ser salvos, apenas recebemos a graça de Cristo e cremos. Mas além de Jesus morrer na cruz, e ele pagou pelo nosso pecado, então está quite, só que ele morreu. Fim da história, fim da esperança. É como se dissesse, Deus acabou, a vida morreu. Que esperança existe quando o autor da vida morreu? Ele é o Deus Criador. Então, como ele é o Santo de Deus e a morte não podia detê-lo, por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Jesus pagou pelos nossos pecados, mas ele venceu todas as coisas. E o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, ensina que, quando Jesus ressuscitou, nós, os que fomos salvos por ele, que cremos nele, também ressuscitamos com ele. Como assim? Quando Deus Pai deu vida a Jesus para ele vencer a morte, o poder do Deus Pai no Espírito Santo agiu sobre Jesus, fazendo com que ele levantasse da morte. Nós, crentes, também fomos vivificados com ele. Por isso que crente, quando crê em Jesus, nasce de novo. Recebe uma vida nova, a vida eterna, e passa a ser chamado Filho de Deus. Então tudo isso é obra da graça de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz. Por isso cristãos devem crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Porque você sabe o que Jesus fez e ama a Jesus, isso deve criar naquele que realmente crê em Jesus uma repulsa pelo pecado, considerando que foram os teus e os meus pecados que fizeram acontecer aquilo com ele. Então tem que criar em mim uma repulsa pelo pecado, um amor por Cristo e um desejo pela sua santidade. A gente fala bastante sobre ser imitador de Jesus. Aqui está o ser imitador de Jesus. Alguém que o ama, alguém que tem repulsa pelo pecado e que deseja a sua santidade. Considera que santidade é o oposto do pecado.
Do mesmo jeito que a Bíblia trata que a morte é o oposto da vida. A santidade é o oposto do pecado. As duas coisas não coexistem. Então os crentes são chamados à santificação. Ótimo! Então agora nós recebemos uma vida nova, cristã, que é destinada à eternidade. Inclusive, qualquer um de nós aqui vai morrer um dia, a não ser que Jesus volte antes. Mas a ressurreição do Senhor Jesus também significa que nós também ressuscitaremos de fato. Não é apenas uma nova vida espiritual. Nós também estamos destinados a, mesmo depois de ter morrido, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós seremos feitos novas criaturas para encontrarmos com Ele nos ares e receber o novo céu e a nova terra para reinar com Ele. Lembra que foi uma transferência de cargo, de fardo. Nós recebemos de Cristo que pertence a Ele. Por isso nós temos vida eterna, porque Ele é eterno. Só que o que fazer agora? Que eu creio em Cristo, agora que eu recebi a vida que Ele me deu, fui perdoado pelos meus pecados, o apóstolo Paulo então faz essa descrição da armadura de Deus como uma forma de descrever, por meio de uma ilustração, a vida cristã. Às vezes as pessoas espiritualizam bastante esse texto, achando que é uma luta que a gente entra em regiões espirituais para uma luta contra o diabo. É muito mais do que isso. Então a gente vai olhar para esse texto de novo, considerando tudo o que foi falado, que é o que o apóstolo Paulo explica ao longo da carta de Efésios, para entender o que o Paulo está falando aqui. Paulo fala quanto ao mais, então Paulo ele termina de explicar sobre a vida cristã, incluindo a vida em família, como deve ser a vida no casal, como deve ser a educação de filhos, como deve ser a vida no trabalho. Tudo isso tem desdobramento pelo fato de que agora nós somos cristãos. A maneira como nós lidamos com essas coisas todas muda. Porque agora não é mais pela perspectiva do pecado e dos interesses da carne. Agora, tudo isso é feito pela perspectiva do amor por Cristo e do desejo pela sua santidade. Então a maneira como a família é administrada, o casal vive, a gente educa os filhos, como eu trabalho, como eu lido com dinheiro, tudo isso o apóstolo Paulo está explicando ao longo do texto como um desdobramento prático da salvação. E aí chega nesse texto, quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção no texto, é uma ordem, é um vocativo. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Crentes são convocados a viver uma vida de fortaleza na fé. Nós sabemos que diante de Deus nós temos que ser quebrantados e humildes, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas diante de todas as outras coisas, nós somos revestidos da força que Ele nos dá. Então o crente não é o pateta que é dominado pelas circunstâncias e pela vontade das outras pessoas. Crente é um embaixador da glória de Cristo. Então ele tem em si uma força que não pertence a ele. Por isso que Paulo fala lá no final, no verso 20, a gente leu. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo, sejam como eu, fortes, ousados. Porque Paulo recebeu um ministério de Cristo. Qual é? O de pregar o evangelho em cadeias. Cadeias aqui tem vários sentidos. O Francisco conhece bem um sentido. Tem o sentido que o Francisco conhece, mas tem outros. Paulo está pregando para pessoas que ainda estão presas no pecado, aprisionadas por Satanás, presas em todo tipo de circunstância. Então Paulo tem que ser um ministro ousado. E Paulo está falando que nós também devemos ser fortalecidos para aquilo que Deus requer de nós. Continua. Como é que eu vou ser fortalecido? Agora Paulo vai fazer uma ilustração sobre a armadura. Revestivos. Usem, coloquem. Revestir é colocar roupa mesmo. De toda a armadura de Deus, aí tem um objetivo. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem uma advertência aqui. Não é porque Jesus te salvou que você está imune às ciladas ao longo da vida. E não pense que ciladas são neutras, são do diabo. O que o diabo quer a respeito dos crentes? A Bíblia ensina que o diabo não pode tocar num crente. Porque um crente é propriedade exclusiva do Senhor. Ai do diabo se ele toca.
Não tem comparação de forças aqui. Deus é o Todo-Poderoso, o diabo é um anjo rebelde, é um vassalo, é um coitado diante do poder de Deus. Então o diabo não toca. Mas ele manda setas inflamadas, como se fossem dardos. O tempo todo. O prepara armadilhas pelo caminho, para fazer com que a gente tropece, caia e erre o caminho. Então Paulo está ensinando que nós devemos nos revertir das fortalezas de Deus, que ele está chamando de armadura, para poder ficar firmes contra essas ciladas. Você, crente, necessariamente vai ter que enfrentar ciladas do diabo inúmeras vezes, e considera que o diabo é o pai da mentira, ele é trapaceiro, ele é covarde, então a gente tem que estar alerta sempre. Isso não tem aviso, é uma constância. Então nós, crentes, seremos tentados. Essa é a advertência do texto. Continua. A nossa luta, 12, não é contra o sangue e carne. Crentes não foram chamados por Deus para lutar contra outras pessoas. A nossa luta não é no braço, a nossa luta não é por imposição de vontade, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde é a nossa luta? Pela descrição do apóstolo Paulo, a gente vê que Satanás tem agido já há milênios no mundo para formar conceitos nas pessoas, disseminando mentiras, ideias anticristãs, idolatrias. A nossa luta é nesse campo. Essa é a nossa batalha. A nossa luta é onde a mentira do diabo conseguiu se estabelecer. A nossa luta é na pregação da verdade para desqualificar e desfazer as mentiras. Então, a nossa luta, a luta cristã, é uma luta pela glorificação de Deus no anúncio da sua verdade. Essa é a verdadeira luta espiritual. A luta espiritual é na área da consciência, através da pregação das coisas de Deus. Porque as coisas da consciência, elas são influenciadas por uma dessas duas coisas. Ou pela palavra de Deus, ou por Satanás. Não existe neutralidade aqui. Ou uma coisa, ou outra. A força de uma coisa e outra é desproporcional. O poder de Deus é incomparavelmente maior. Mas nesse mundo, a disseminação da mentira é maior. Quantitativamente maior. O poder é menor. Mas a quantidade de mentiras pregadas é maior. Então a gente está diante de ações diabólicas em quantidades muito grandes. Só que nós temos o poder de Deus em nós. É isso que Paulo está falando. Portanto, o verso 13, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Tem dias em que nós vamos ter que entrar na peleja, na luta, seremos confrontados. E a gente tem que estar pronto o tempo todo. A ideia aqui é que um soldado, um guerreiro, ele precisa estar pronto o tempo todo. É por isso que Jesus ordenou aos seus discípulos para vigiar e orar. Atenção constante. Então, nós temos que estar prontos, tomados da armadura de Deus, para resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, tem que continuar inabalável. O texto ainda diz o seguinte: não é porque você venceu uma luta que está tudo bem. Vai ter outra, e outra, e outra. Então a vida cristã é uma sucessão de embates pela verdade, pela glória de Cristo, pelo Evangelho, pela tua santificação, pela tua integridade diante de Deus, pela salvação das outras pessoas, para que a luz do Evangelho brilhe, porque vai ter sempre uma força constante para tentar fazer com que essa luz não brilhe, ela seja apagada. Então, como é que se fica firme para resistir? A primeira coisa, estai pois firmes, primeira coisa, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir-se? Esse verbo cingir, ele acontece na Bíblia inteira um monte de vezes. Cingir-se é como colocar um cinto.
Ou é como colocar na antiguidade uma roupa de que se coloca por baixo das roupas que você põe por cima, é um tipo de tecido que você enrola por dentro de você. É a peça íntima da antiguidade, ou o cinto. Então é uma faixa que você amarra na cintura, por isso cingir os lombos muitas vezes. A ideia é, você tem que se vestir antes de tudo com a verdade. Então o crente não é alguém que se baseia no engano, na mentira, na hipocrisia, nos fingimentos, nos disfarces. Tem uma coisa, a primeira coisa que um crente tem que se vestir é verdade. Quem é você? Quem é você de verdade? O que te define? Por baixo de toda a armadura, o que existe aí? Então a primeira coisa, antes de pôr qualquer tipo de armadura, é quem é você? Então Cristo está aqui, através do apóstolo Paulo, requerendo dos cristãos integridade, identificação verdadeira com o Senhor. Você é verdadeiro com Ele. A sua fé é genuína. Você não é fingido, você não é um hipócrita. Todos nós temos em algum momento problema com a hipocrisia. De repente você vai encontrar alguém que você não gosta muito, você não logo de cara para aquele sorriso amarelo na cara. Normal, todos nós, a questão aqui é definição de quem você é. Quem você é de verdade por baixo das suas máscaras, das convenções sociais. Então aqui é o quem é você em Cristo. Você o ama de verdade? Você crê nele de verdade? A primeira coisa para a definição da sua armadura é a sua integridade diante do Senhor. Então, cingir-se com a verdade. Outra coisa sobre a verdade. O que é a verdade? Quando a gente fala sobre integridade, sempre a gente vai precisar de um parâmetro. O que me define? Eu posso dizer que eu sou íntegro a partir das convenções do mundo. Eu posso dizer que eu sou íntegro a partir da moda. Eu posso dizer que eu sou íntegro, sempre eu vou dizer que é a partir de alguma coisa. Verdade aqui é a palavra de Deus. Quem é você de verdade? O que te define é Deus? É a palavra de Deus? Então aqui é alguém que se reveste da palavra do próprio Deus e que é Deus quem te define. Essa é a primeira coisa na armadura de um cristão. Alguém que se reveste do próprio Deus e é Deus que te define, não é o mundo. Então, depois de você ter se cingido com a verdade, o texto diz, verso 14 no final, e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça aqui já está fazendo referência à roupa que os antigos guerreiros como soldados romanos usavam, ou da Grécia, é aquela couraça que usa no peitoral. Então, normalmente é de bronze ou de couro muito forte, que a ideia é resistir a uma lança, a uma flecha, alguma coisa assim. E o nome que Paulo dá é couraça da justiça. Por que couraça da justiça? Aqui já é um elemento de força, algo que te protege do mal, de ataques que vêm diretamente contra você. E por que a justiça? Lembra, nós não podemos nos justificar diante de Deus, porque se nós prestássemos contas diante de Deus, todos nós seríamos culpados. Como que alguém então pode ser revestido por justiça e uma justiça poderosa para te proteger? Paulo também ensina sobre isso. Nós somos justificados pela fé. Quando nós confiamos em Cristo e recorremos a Ele, Ele é a nossa couraça. Ele é a nossa proteção. E couraça que é peitoral, então é coração, centro vital da vida. Ele é quem guarda a nossa vida. Ele é quem guarda o nosso fôlego de vida. O próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. E o texto continua. 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Isaías já fala sobre quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor. Normalmente a Bíblia associa a sandália, o caminhar, com o caminho. No caso aqui, a Bíblia deixa muito claro, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz é alguém que anda de acordo com o Evangelho. O seu caminho é definido pela obra de Cristo e o que Ele quer de você.
Esse é o caminho daquele que propaga a paz de Deus. Não é uma paz comum, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá. É a paz que faz com que pecadores sejam salvos. Aqueles que estavam em guerra contra Deus se rendam a Ele. Lembra que aqui é uma ilustração de um guerreiro. Então, o verdadeiro guerreiro de Deus é alguém que vive baseado na mensagem de Jesus, na sua obra, na sua salvação. É Ele quem define os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verso 16. Outra coisa que a gente tem que fazer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Maligno, letra maiúscula, é o diabo. Embraçar, está sempre com o escudo pronto no seu braço. O seu braço apegado à fé. O braço na Bíblia sempre é um exemplo de força. O guerreiro vai usar a força do seu braço em qualquer tipo de luta. E o guerreiro aqui está usando toda a sua força para sustentar a sua fé. E olha só que coisa engraçada. Você acha que é você que está segurando a fé, mas é a fé que está te protegendo. Então, você deve alimentar a sua fé. Então você deve se alimentar pela palavra de Deus, pela sua devoção a Deus. E é justamente essa fé que vai te proteger. Então quem é fiel ao Senhor e se dedica a Ele, em outras palavras, é protegido por Ele. Só que o texto está falando protegido de quem? É por meio desse escudo que você vai, o texto diz apagar, o texto diz alguns dardos. Todos os dardos inflamados do maligno. Lembra, o diabo não te toca. Mas se você cuidar da sua fé, os ataques que ele faz para te enfraquecer, te inflamar, o texto diz, todos serão frustrados. O maligno não apenas não te toca, ele não consegue fazer nada a respeito daquele que tem uma fé real depositada em Cristo. Ele, o Senhor, é o Senhor absoluto da sua vida. E Ele vai cuidar de você em todos os aspectos. Isso significa que o que acontece na sua vida jamais é obra do diabo. Sempre é obra do teu Senhor. Apagar todos. Outra coisa que Paulo manda a gente fazer, que também é uma ordem, verso 17. Também é uma ilustração. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos para o capacete da salvação. Capacetes nos exércitos antigos, imagina, você já deve ter assistido algum filme sobre exército romano, sobre exército da Grécia. O capacete normalmente é o item que melhor identifica de que exército aquela pessoa, aquele soldado é. Então, o seu exército vem daqui, outro vem dali, os dois se confrontam. Os capacetes são meios de identificação. Então, pelo tipo de design do capacete, uns tem uma pluma em cima, outro tem uma fenda no meio. Enfim, o texto está falando que o crente deve tomar o capacete da salvação. Ele está, então, é um instrumento que está na sua cabeça. Nós somos salvos pela consciência do Evangelho. Então, a obra de Deus, nós somos salvos pela graça. Mas quando o Evangelho vem a nós e nos salva, nos regenera, é por meio do convencimento do juízo, da verdade e da justiça. Uma obra do Espírito Santo atuada na nossa consciência. O capacete, então, ele define, ele ilustra a ideia de uma nova identidade. A sua mente em Cristo. A sua cabeça sujeita ao rei, ou cabeça da igreja. É aí que identifica a sua salvação. Aquilo que você pensa, a maneira como você se conduz e a sua identidade. Assuma isso publicamente. Jesus disse que ele negaria diante do Pai aqueles que o negariam diante dos homens, mas que ele confessaria diante do Pai aqueles que o confessassem diante dos homens. É a pública expressão da sua fé.
O teu Senhor, o fato de que Ele é o teu Senhor, isso deve ser público, notório para as outras pessoas. Quem você é? Você é um servo de Cristo e vive para proclamar a sua verdade. Além disso, da identidade e da proteção da sua mente no Senhor, tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante a descrição que o apóstolo Paulo dá da palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento, também é um instrumento de guerra. É um instrumento que Deus nos dá para a luta, para enfiar no coração da pessoa que está à nossa frente. Hebreus explica sobre isso. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que entra no coração, entra na alma, faz distinção de alma e de espírito. A palavra de Deus entra na profundidade do coração, da consciência das pessoas, expõe seus pecados, aponta para as virtudes de Deus. Esse é o nosso instrumento de guerra. É conscientizar as pessoas a respeito das verdades de Deus. Então a palavra de Deus serve tanto para a nossa edificação na fé, para nós entendermos as verdades de Deus, como também para confrontar as obras do diabo, destruindo suas mentiras na proclamação da verdade. E esse é, ao mesmo tempo, o meio ordenado de Deus para que outras pessoas sejam salvas. Então nós fomos armados por Deus por completo para sermos seus guerreiros pelo seu reino. Além disso, da armadura, tem outros elementos que compõem a nossa atuação cristã. Verso 18, com toda oração e súplica, crentes então não devem sair por aí simplesmente anunciando a palavra de Deus, lutando pela verdade, isso deve acontecer, mas ao mesmo tempo mantendo a devoção a Deus. Oração e súplica. É interessante que é feita aqui uma distinção, 2 termos, as 2 coisas são oração. Oração e súplica, as 2 coisas são oração. Mas a ênfase aqui está numa sutil distinção. A súplica é oração, mas é aquela oração da pessoa que se quebranta diante de Deus porque sabe diante de quem você está. Você não impõe nada para Deus. Presta atenção em quem você é. Ele te amou, Ele te salvou, mas quem você pensa que é para achar que você está falando com alguém igual a você? Diante de Deus nós suplicamos. Diante de Deus nós dobramos os nossos joelhos, quebrantamos os nossos corações, nós nos humilhamos, mesmo sendo filhos de Deus, isso não nos dá o direito de ser filhos arrogantes, mimados, que chegam na presença dele impondo coisas. Súplica. A verdadeira atuação dos cristãos nas suas orações é de uma forma quebrantada, humilde. Não se impõe nada para Deus, se suplica. E o texto faz a distinção, oração. Porque a oração é o que nós devemos fazer. Falar com Deus sobre qualquer tipo de assunto. E qualquer tipo de assunto. Com Deus eu não tenho que simplesmente ficar pedindo sobre lutas e misérias e desgostos e coisas que eu quero. Com Deus eu posso conversar sobre as aspirações da minha alma, as coisas que eu tenho nele prazer e falar para ele sobre isso. Conversar sobre o texto bíblico que eu acabei de ler. E ele ensina. Então lê a palavra de Deus em oração, citar o texto para o Senhor e falar: Senhor, eu entendi isso, mas não entendi aquilo. E o Pai fala conosco. O Espírito Santo age na nossa consciência. João ensina que ele é o verdadeiro mestre da igreja. Nós temos um verdadeiro pastor à nossa disposição. O Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor. E ele pastoreia o seu povo, os crentes a quem ele redimiu, na ação do Espírito Santo. Mas tem uma coisa, não é através da falação em línguas, é através da consciência. Entendendo o que está sendo dito, lido, assimilando na sua consciência, é entendível, é racional. Então, oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, é disso que eu estou falando. Uma comunhão espiritual verdadeira com o próprio Deus. Vou voltar lá na primeira item da armadura de Deus. Cingir-se com a verdade. É comum crentes orarem, mas normalmente é comum os crentes orarem porque tem outro crente olhando.
Não é tão comum assim o crente orar no seu secreto, lá no seu cantinho, onde ninguém está vendo. Essa oração precisa ser mais valorizada. Quem é você de verdade? Ore de verdade, fale com Deus no Espírito. Tenha ao próprio Deus como aquele a quem te ouve, o seu verdadeiro e mais chegado parceiro, aquele com quem você tem comunhão verdadeira. E para isso, além da oração, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo está mandando orar pelos outros crentes. Esquece, irmãos, não existe vida cristã individual. Isso não existe na Bíblia. Existe a nossa salvação pessoal e pessoalmente, individualmente, eu tenho que ter a minha devoção ao Senhor. Mas eu sou a ponta do dedo. O irmão é a parte da orelha. Nenhum de nós é corpo de Cristo completo. Para ser corpo de Cristo, eu necessariamente preciso estar com o meu irmão. Então Paulo está falando que inclusive eu devo orar pelos meus irmãos. Quando Paulo está falando santos, está falando de pessoas que foram separadas por Deus, e separar é sinônimo de santo. Foram compradas por Cristo, tiradas do mundo para ser propriedade dele. Isso aconteceu com você, isso aconteceu com ele, isso aconteceu com todos os crentes. Então Paulo está instruindo, Jesus instruindo através de Paulo, a termos esse tipo de prática de oração por todos. Todos somos parte de um mesmo corpo em Cristo. A igreja não é aquela coisa que tem uma placa que a gente se reúne de domingo. Lá é o lugar em que uma parte da igreja se reúne para adorar a Deus. A igreja é composta por todos os crentes em qualquer tipo de denominação, inclusive os crentes que não estão em uma denominação, mas que creem em Jesus de verdade. Então, orando por todos os santos. E Paulo é até humilde. Além de orar por todos os santos, me coloca na lista, Paulo está falando. E também por mim, verso 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo recebe diretamente de Jesus o ensino. Só que Paulo sabe, ele é parte da igreja. Para ele servir a Cristo como Cristo exige dele, ele depende dos irmãos orando por ele também. Isso serve para o seu pastor, isso serve para o missionário, isso serve para qualquer pessoa, ou aqueles que aparecem, aqueles que não aparecem. Todos nós, para desempenharmos o nosso papel como servos de Deus, dependemos de outros irmãos orando por nós também, e nós por eles. Então, ser cristão, nessa lição sobre oração, é um ato de permanente humildade. Aquelas pessoas que acham que são autônomas e suficientes estão enganadas a seu próprio respeito. Se tem uma coisa que elas não têm, é estarem cingidas com a verdade. Quem está cingido com a verdade precisa saber que é fraco. E que depende dos irmãos para desempenhar o seu ministério. Então aqui a gente lê o texto que fala sobre a armadura de Deus. Como é que se serve a Deus? Sendo verdadeiro, em Deus, assumindo para si a fé perante o mundo, mas acima de tudo pessoalmente, se edificando na palavra de Deus. Gente, não adianta, muita gente faz isso, não tem o hábito de ler a Bíblia, não estuda a Bíblia, mas abre a Bíblia e quer pregar. E acha que o Espírito Santo vai falar alguma coisa que vai descer, uma nuvem, e aí vai falar. Balela. A palavra de Deus, Deus é sábio. Ele nos deu a sua palavra num livro. Se você ama a Deus, Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aleluia. A Bíblia, ela deve ser lida, ela deve ser entendida para que seja pregada. E essa graça, essa bênção é gratuita. Não existe motivo nenhum para a gente negligenciar isso. Se você quer servir a Cristo, você tem que falar de Cristo e conhecer a Cristo e falar sobre Ele. Nós somos crentes, cremos no Senhor. Então nós não pregamos a nós mesmos.
nós falamos do Senhor. E sobre o Senhor nós aprendemos na palavra do Senhor. Então hoje a gente lê um texto sobre a armadura. Se nós queremos realmente seguir a Cristo, não existe outra alternativa. É só essa aqui. Deus nunca tem um plano B. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é santo. Ele sabe onde as coisas que Ele decretou, que Ele planejou, onde elas vão chegar. Ele faz isso aplicado nas nossas vidas. Mas antes de fazer isso aplicado nas nossas vidas, Ele fez isso aplicado na sua lei. E ela deve ser conhecida. E se nós amamos a Deus, nós devemos amar a sua palavra. Se nós não conhecemos a sua palavra, irmãos, a ideia que você tem a respeito do seu ministério e da sua luta por Cristo é um auto-engano. Então tem que ser na palavra de Deus, até porque a doutrina correta da palavra de Deus afirma, no começo do Evangelho de João, Ele é a própria palavra. Ele é o verbo. Então Ele se personificou na pessoa de Cristo. Mas toda a Escritura diz respeito a quem Jesus é. E se nós fomos salvos por Jesus, nós necessariamente fomos salvos para conhecê-lo. Até pegar porque a palavra do José Maria sobre uma coisa que se fala bastante, ser mais parecido com Jesus. A referência está toda aqui. Se você quer ser parecido com o Senhor, tem que ser nesse texto e nos demais textos, porque todos eles, em última instância, estão falando sobre Cristo. São para a glória dele. E aí eu termino.